Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é solidão como questão de saúde pública. E para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, estamos recebendo em formato virtual a doutora Alessandra Turini Bolsoni Silva. Ela que é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente é professora associada, livre docência, em Psicologia Clínica na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp aqui de Bauru. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, André. Bom, nós temos um dado aqui de que a solidão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o isolamento social está se tornando uma verdadeira epidemia, afetando um em cada 4 adultos, algo entre 5 e 15% dos jovens em todo o país. A gente vive em comunidade, nós somos, os seres humanos acabam criando laços afetivos com outras pessoas, desde amizade até relacionamentos amorosos, né? Mas a tendência agora, não sei se existe uma tendência pós-pandemia ou alguma outra evolução que a gente vai tentar entender, tem levado as pessoas a ficarem mais isoladas. né? Como é que a senhora avalia esse cenário, doutora? Eu penso que um problema dessa natureza ele é complexo e multideterminado. Acredito que com a pandemia as pessoas se acostumaram a ficar mais tempo sozinhas, porém algumas delas, com o fim da pandemia, retornaram aos seus hábitos antigos, talvez outras não. Eu penso que o uso das mídias e toda a evolução tecnológica, ela veio para ficar e ela é muito bem-vinda. No entanto, há pessoas que talvez percam a mão nesse sentido e passem mais tempos conectados do que propriamente interagindo com as pessoas. Então, não é incomum vermos pessoas, especialmente jovens, numa mesa, cada um com seu celular, ao invés de conversar entre si. Então, eu acho que é algo que os pais precisam cuidar, limitar na medida do possível, estimular que as crianças possam ter interações sociais, e que possam fazer outras coisas para além de ficar conectadas, né? E eu penso que também as pessoas têm sido muito duras umas com as outras, e por vezes ficar só é um jeito de escapar, de críticas ou de interações assim. O que traz um outro problema, que é das pessoas saberem se expressar e tolerar as diferenças e poderem aprender a conviver com as pessoas que são diferentes umas das outras e poder se expressar de uma forma gentil, por assim dizer. Com os idosos também eu acho que é algo a se preocupar, porque lidar com pessoas idosas, especialmente doentes, né, especialmente a mulher no nosso país, que acaba ficando com esta carga já, lidando também, já não tem tanta juventude mais, pode gerar uma sobrecarga importante e ela precisa ser apoiada por médicos, psicólogos e outras redes de apoio. Eu acho que isso é realmente algo a se pensar. Doutora, a senhora falou sobre a questão dos pais e dos filhos, né, na tecnologia. Primeiro que muitos pais também estão na mesma vibe dos filhos, né? Você entra numa mesa para almoçar, o pai já dá o exemplo de ficar trabalhando no celular, daí termina o trabalho, ao invés de voltar para a mesa, ele vai para a rede social. A gente sabe que isso também existe, né? E aí dá até para a gente pensar numa coisa: qual que é a diferença entre a solidão e ficar sozinho? Porque às vezes você está com gente perto, mas você está em solidão ainda. Como é que a senhora avalia essa questão, principalmente no ambiente familiar, né, doutora? Quando existe a interferência das redes sociais hoje de uma forma muito grande na vida das pessoas. Sim, eu penso que as pessoas, para viverem bem, se sentirem felizes, elas precisam ter pessoas com quem confiar. Então, por vezes você tem muitos seguidores e muitas pessoas na rede, porém, na hora que você precisa de alguém para lhe ajudar a resolver qualquer problema ou trocar uma ideia, você não tem essa pessoa. Acredito que a gente não precise ter muitos amigos, por assim dizer, dentro ou fora da família. 5 bons amigos, estou chutando um número, já seria bastante bom para você ter com quem contar. Então, se você está todo o tempo interagindo, trabalhando, quer ficar um tempo sozinho, ou lendo um livro, vendo alguma coisa na internet, eu acho saudável. É importante que a gente tenha esse tempo também. Mas estar todo o tempo desconectado das pessoas, por assim dizer, ao vivo, talvez seja um indicador de um problema de saúde mesmo, né, mental. Talvez essa pessoa esteja com uma ansiedade preocupante ou uma depressão que deveria cuidar, porque
na rede ela vai encontrar coisas que a distraiam, mas não necessariamente ela vai encontrar pessoas com quem ela possa contar e resolver os seus problemas, ou trocar uma ideia, né? Ou trocar uma interação positiva, por exemplo. A doutora deu um dado interessante aí. 5 amigos verdadeiros valem mais do que 5.000 seguidores na rede social. Olha que bacana, que reflexão que a gente tem, né? Porque às vezes desses 5.000, realmente, na hora que você precisar, você não vai encontrar nenhum, nem vai saber onde estão. Porque muitas vezes são pessoas que, na verdade, você nunca viu nem pessoalmente, né? E, Exato. e essa questão não é também, se a gente ampliar agora a questão da solidão, ela não afeta só jovens, os pais, os idosos também, né? Muitos idosos acabam sofrendo com a solidão. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar, né, nesse termo, né? A solidão como um problema de saúde pública. Quando é que começa a virar um problema de saúde pública mesmo, doutora? A senhora até citou a depressão no meio. Qual que é a relação da depressão com a solidão, com tudo isso que a gente falou até aqui? A, a depressão, enquanto um transtorno, ele é diferente de uma tristeza que pode ser passageira por algo ruim que acontece no dia a dia, que faz parte da vida, né? Eu acho que ficar ansioso ou ficar triste de vez em quando são as emoções da vida, nós temos isso. E que bom, né? Nós somos preparados para sentir muitas emoções, e isso nos dá pistas de alguma coisa que a gente precisa olhar. Com a depressão, especialmente em idosos, isso acontece muito. É natural, pelo menos na nossa cultura, dos idosos irem se isolando, né? As pessoas vão morrendo, quem vive mais, né, vai ficando cada vez mais debilitado e por vezes até sair de casa é complicado. E ele, como qualquer outra pessoa, precisa de atenção, de ocupação. E nesse sentido, se ele não consegue ter uma condição de vida que lhe proporcione um cuidado físico pela saúde, que ele tenha qualidade de vida na idade que ele tem, apesar das limitações, e pessoas com quem ele possa interagir, se não todo o tempo, mas pessoas que liguem, que encontrem, ele provavelmente vai se sentir só a ponto de uma depressão. E a depressão, a pessoa deixa de fazer tudo, inclusive aquilo que ela pode fazer. Então, quando vira um problema de saúde pública, eu acho que o adoecimento e que coisa se pode fazer para prevenir. Eu acho que, a depender da idade do adulto e do idoso, você pode ter várias políticas públicas de integração social, de que eles possam encontrar com outras pessoas da mesma faixa etária, fazer coisas que são interessantes a eles, né? Dar opções que envolvem, sei lá, atividade física, bordado, coisas que têm que ver com a vida que eles tinham e que gostavam de fazer. Acho que precisa ouvi-los um pouco. Às vezes, de fora, o profissional coloca atividades que eles não têm nenhuma aderência, não têm nenhum interesse. Acho que ter opções de escolha pode aumentar a chance, né? Então, programas de terceira idade, eu acho que tudo isso pode trabalhar na prevenção, né? Porque você garante interação social, você garante atividade física, você garante uma série de coisas que ajudaria o idoso e ajudaria as pessoas que cuidam do idoso, uma vez que também fica muito sobrecarregado, né? Uma pessoa que já está com 60, 65 anos tem que cuidar do idoso de 90, né? Eu acho que solução fácil não existe, mas eu acho que penso em algumas possibilidades nessa direção. E estimular o idoso a fazer aquilo que ele pode, que ele gosta de fazer. Então, minha avó tem 94 anos, por exemplo. E ela hoje já não consegue fazer muitas coisas que ela fazia antes em programas de terceira idade. Mas, por exemplo, o bordado está preservado. Ela passa o dia fazendo bordado. Então, acho que isso é uma coisa importante, de que o idoso seja capaz de fazer aquilo e seja estimulado a fazer aquilo. E com isso também ele não sobrecarrega de atenção as pessoas que o cuidam, porque senão ele vai querer que alguém fique com ele todo o tempo, e isso também não é possível. Uma vez que ele está à disposição todo o tempo, as outras pessoas não estão à disposição todo o tempo. Então, é um interjogo, né, de interações e de atividades que poderiam ajudar. Eu acho que nessa questão entra muito a importância da palavra vínculo, né? Até a gente poder entender isso um pouquinho mais, doutora. O vínculo, eu tenho pai, tenho mãe, ou eu tenho filho, eu tenho vínculos. Eu tenho colega de trabalho, eu tenho vínculos. Como é que essa palavra ela pode ser ampliada e compreendida? Porque o vínculo, ao meu ponto de vista, não basta estar ao lado da pessoa, não basta morar na mesma casa. Como é que é a É uma rede de criação? apoio.
Isso. Como é que é a criação desse vínculo, doutora, na sua visão? Eu acredito que é uma rede de apoio. Então, pode ser alguém da família ou alguém fora da família, mas na hora que você precisa de um suporte, você pode contar com essa pessoa, você tem a quem recorrer. Então, a rede de apoio que a pessoa pode construir na vida, com os vínculos familiares ou não familiares, é de fundamental importância, porque nós não estamos sozinhos e por vezes realmente a gente precisa de suporte, de apoio, de alguém que nos ajude a resolver um problema, a ficar com as crianças, a levar alguém ao médico, enfim, a ouvir algo que a gente precise contar eventualmente numa situação difícil. Eu acredito que não haja uma receita de bolo para você criar vínculos, né? Mas quais são as formas mais comuns, né? Se um paciente chegar para a senhora e falar, doutor, eu não estou conseguindo criar vínculo, estou isolado, o que a senhora recomendaria para essa pessoa? Eu recomendaria que tentaria encontrar, né, pessoas com que ele tenha alguma afinidade. Por vezes, a dificuldade está no contexto onde essa pessoa vive, né? Então, digamos, pessoas que vivem em situações de violência e chega para um atendimento. Então, nosso objetivo vai ser de ajudar essa pessoa a sair deste contexto. E por vezes a gente tem que acionar a política pública e outros órgãos para nos ajudar. Por vezes essa pessoa tem uma coisa, André, que acontece que as pessoas pouco observam. As crianças, mesmo pequenas, já são diferentes umas das outras, isso as pessoas observam. Mas, por vezes, a escola ou a família repara só nas crianças que são opositoras, que são agressivas, e pouco observam naquela criança que é tímida, que tem pouca interação social. E se a gente observar, elas estão lá. Então, elas estão preferindo brincar sozinhas, elas têm uma dificuldade de fazer pergunta ao professor e elas não aprendem a fazer isso. Se ela tem dificuldade escolar, por algum motivo, os pais cuidam de outro jeito. Existem famílias que são insulares, a gente costuma dizer, elas são fechadas entre elas e pouco interagem fora. Então, eu estou te falando de fatores de risco que, se uma pessoa na adolescência, na vida adulta, chega para um atendimento, é algo que eu iria sondar desde quando essa dificuldade existe. Porque se é algo que a gente percebe desde a infância, ela é mais crônica. Não quer dizer que não haja o que fazer. Porém, pode ser circunstancial agora, após um Covid ou algum trauma, alguma coisa difícil que aconteceu, o que é mais fácil de lidar, porque a pessoa já tem mais repertório, como a gente diria, em psicologia, ela já tem mais condições que a gente poderia recuperar. Seja como for, por mais sofrimento que seja, a gente vai estimular as interações sociais pouco a pouco, em uma forma que é mais confortável. Então, resgatar algum amigo, sugerir que faça uma ligação e resgate este amigo, procurar as fontes de pessoas da família e fora da família com que a gente poderia resgatar. Agora, a interação ela é bidirecional, não adianta só você esperar do outro e você não estar disponível para o outro. Então, aprender a ser empático com o outro, a também a ouvir para depois também ter quem te ouça, aprender a ajudar para também quando você precisar ter alguém que lhe ajude, né? Então, acho que é complexo e a gente teria que lidar com todas essas questões. Legal, uma boa resposta. Inclusive, aqui dá para entender que isso que a doutora falou tem que ser exercitado no dia a dia para as pessoas que, eu vou usar um termo aqui, que ainda estão saudáveis. Para depois que cair num transtorno, aí vai ter que precisar de ajuda, vai ter que procurar ajuda profissional para esse direcionamento, porque sozinho já é muito mais difícil, né? E por falar nisso, doutora, nós falamos aqui da depressão, mas olha que interessante, né? A depressão ela pode ser uma geradora da solidão, do meu ponto de vista, e também pode ser gerada pela solidão. Então, a depressão ela pode imobilizar a pessoa, né? E daí gerar a solidão. Como é que é possível identificar se essa solidão é proveniente de uma depressão e aí tratá-la para que a pessoa possa recuperar os vínculos, recuperar o seu convívio, ou então a solidão que a gente está vivendo, estimulando os contatos virtuais, esse medo que a senhora falou do julgamento, né, que as pessoas têm, acabam se isolando para não se machucar, aí gerar uma depressão. É possível fazer essa verificação? Bem, quando a gente fala em depressão, do ponto de vista da psicologia ou da psiquiatria, a gente tem um conjunto de comportamentos. Entre eles está isolamento social e tristeza, solidão. Então, ele é um componente, é algo que a gente observa em pessoas que teriam, para além de uma tristeza, uma depressão.
Para avaliar se a pessoa está deprimida mesmo, tem o médico, tem o psicólogo, há instrumentos para a gente mensurar isto. Eu sempre diria que para a gente não entrar numa explicação circular, eu fico isolado porque estou deprimido porque fico isolado. Tenderia a entender por que que as pessoas optam por estar isoladas, porque o convívio social é tão difícil. E isso está numa explicação histórica construída, né? Então é difícil dar uma única resposta para a sua pergunta. Eu acho que uma tristeza, você tá observando alguém na tua família, tal dia a pessoa está triste. É diferente de você ver que essa pessoa está triste todo dia, que ela não procura interagir de jeito nenhum, que você chama para interagir, ela prefere comer sozinha. Você chama para fazer qualquer programa, a pessoa recusa. Eu me preocuparia e procuraria alguma ajuda para verificar em que pé que essas coisas estão, né? Às vezes as pessoas dizem assim, é o jeito dela, pode ser que ela esteja, porque é aquilo que a gente chama de distimia, é um transtorno de humor, ela faz todas as coisas que ela precisa fazer na vida, no entanto, é um transtorno de humor, ela não está bem, né? Mas ela não deixa de parar completamente de fazer as coisas que configurariam um transtorno de depressão maior. Então, cada caso é um caso e a gente tem muitas variáveis para sondar, né, antes de ver qual seria o melhor tratamento. Agora, a gente também não pode endemonizar a solidão, né, doutora? Não sei qual a sua visão sobre isso, mas o estar sozinho também é saudável, né? Eu até outro dia estava lendo alguma coisa sobre isso e dizia lá que a pessoa que não consegue ficar sozinha é porque ela não gosta dela mesma. Então acho que tem que haver aí um amor próprio para que ela possa também ter os seus momentos consigo mesma, sem nenhuma música, sem nenhuma televisão, sem nada, para que ela possa se conhecer, para que ela possa evoluir como ser humano. Não sei se eu estou errado aqui na minha explanação, mas eu gostaria de saber a sua visão sobre também ficar sozinho, doutora. Eu penso mesmo, né? Como a gente começou a nossa conversa, ter um tempo sozinho, estar só, né? Fazer coisas que você gosta, que pode ser sozinho, isso é saudável, é importante. Tem hora que a gente trabalha o dia todo e conversa o tempo todo e está interagindo todo o tempo, né? Que nem eu, como sou professora, todo o tempo eu estou interagindo. Então, tem hora que você quer realmente ficar um tempo só baixar, se acalmar para poder pegar no sono e coisas assim, ou mesmo durante o dia, se você pode fazer isso. É preocupante se a pessoa só quer fazer isso, talvez, né? Mas também há pessoas diferentes de outras e que está bem assim, né? Que interage quando tem que interagir e que tudo bem, e quando pode, fica todo o tempo sozinho. Então, é muito complicado a gente também taxar, né? Eu acho que tem que avaliar caso a caso e ver como essa pessoa está na vida, cuidando das tarefas dela, fazendo, né, se ela é capaz de sorrir, se ela é capaz de aceitar algum convite que seja interessante, coisas que ela goste para além da rede social ou de ficar sozinha, né? Perfeito. Para a gente caminhar para o fim aqui, doutora, voltando agora na questão da solidão como saúde pública, né? Principalmente envolvendo, eu acho que os adolescentes e os idosos, que são as faixas etárias mais ociosas, porque nesse meio as pessoas têm que trabalhar, são obrigadas a estarem ativas, a não ser quando estão com algum transtorno. Mas vamos pensar nos idosos e nos adolescentes. Na sua visão, as atitudes, os programas, a parte das políticas públicas, elas são suficientes para atender essa demanda, para que essas duas categorias que eu falei aqui não caiam em uma doença e não acabem precisando de um tratamento um pouco mais profundo? Eu acho que se tivéssemos outras atividades vinculadas à saúde pública que fosse preventiva, seria bem importante, né? Então, eu não vejo, né? Eu tenho uma filha adolescente, muitas oportunidades para além do que a gente já está aí, né? De opções via saúde pública que ela poderia fazer. Então, talvez a gente já tenha bastante coisas de esportes, eu acho que isso é uma coisa bem bacana e os pais devem estimular, porque é um momento de interação social e está fora da rede, né? Escolas em tempo integral pode ser também uma coisa que se ampliasse na rede pública, seria interessante. Eu acho que sempre é possível fazer mais coisas quanto à prevenção, pensando, por exemplo, na adolescência. E na idade mais avançada, eu acho que duas coisas são importantes. Acho que estimular e ampliar programas de terceira idade, ouvir um pouco essas pessoas e ver
aqui se interessam, porque por vezes as ofertas não são assim tão interessantes, não têm aderência para coisas que eles podem fazer. E algo que talvez não se faça muito, que talvez seja interessante, é cuidar de quem cuida. Então, as mães que são sobrecarregadas, cuidando de filhos e de tudo, que ainda na vida as mulheres são ainda mais sobrecarregadas. A mulher que está lá na faixa dos 60 e tem que cuidar do idoso de 90, para ela não tem grande coisa. Ela está ali cuidando de tudo, da vida dela e do idoso, e não está sendo cuidada. E talvez ela, por vezes, entre em depressão e precise de suporte. Porque ainda ela tem uma vida correndo, ela tem filhos para cuidar, ela tem uma família ou uma carreira, e ela tem que parar muitas vezes para cuidar de uma pessoa idosa. E ninguém olha muito para essa pessoa. Eu acho que seria interessante pensar em programas nessa direção também. Tá certo, doutora Alessandra, quero agradecer demais a sua participação aqui, em dividir o seu conhecimento com a gente e principalmente trazer orientações que podem ser seguidas, né, para que a gente evite que a pessoa caia num transtorno e aí sim precise desse tratamento mais profundo, como eu falei aqui. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço, André. Até breve. Até mais. Obrigado, doutora Alessandra, pela participação e você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.